Fala meu aluno, fala minha aluna, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui, professor Ivanildo, para lhe ajudar, para lhe orientar, para estar com você, lado a lado, rumo à sua aprovação. E dessa vez nós vamos estudar um pouco a respeito do Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Alagoas. Então já baixa o seu material, o link vai estar aí na descrição do vídeo aqui embaixo. Acompanhe essa aula, aprenda mais um pouco a respeito do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, dos servidores públicos militares, e não perca uma questão da sua prova, porque isso pode custar a sua aprovação. Então vem comigo, acompanha comigo na tela, por gentileza, a nossa primeira questão de hoje, a nossa primeira questão desta aula. Então vem comigo, vamos lá. Lei 5.356 de 92, Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Alagoas. Olha o que é que nos diz a questão de número 1. A Lei Estadual número 5.346 de 92 tem o fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares e civis do Estado de Alagoas. Galera, olha só. Todas as vezes que você estiver estudando para um órgão específico, Polícia Civil, Polícia Militar, seja ele qual órgão for, por vezes você procura questões a respeito daquele determinado órgão e não encontra, justamente porque questões para determinado órgão só existem quando existe concurso para aquele órgão. Então, uma hora ou outra nós vamos ter questões inéditas, mas dentro daquela máxima, dentro do estilo das questões, do estilo de questão, melhor dizendo, cobrado pela banca do seu concurso. Beleza? E como trata-se do estatuto, leitura do texto de lei. Então, a nossa questão, ela nos orienta, a assertiva ela nos diz que tem o fim de regular a situação. Opa, professor, situação. Como assim situação? Ó, situação. Se é da ativa, se é da inatividade, nós vamos ver depois. Os deveres, os direitos e as prerrogativas. Eita, meu Jesus. E as prerrogativas dos servidores públicos, militares e civis. Aqui não, porque os civis têm o próprio estatuto, beleza? Tranquilo? Então, quando a questão fala que tem o fim de regular a situação, os deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos, militares e civis do Estado de Alagoas, está errada. Ela está errada. Porque se nós formos ver aqui, o artigo 1º nos diz o seguinte, o artigo 1º nos diz o seguinte: o presente estatuto tem por fim regular a situação, deixe-me consertar, a situação, certinho, deveres, certo, direitos, certo, e prerrogativas, fechou, dos servidores públicos militares, Professor, e os civis? Não, os civis têm o próprio estatuto. Então, a nossa questão ela está, mais uma vez, errada. Tranquilo? Beleza? Então, leitura de texto e lei para que você não erre uma questãozinha dessa. Questão simples, mas que se você não tiver cuidado, se for daqueles concurseiros que lê, você acaba errando. Você começa aqui a ler. O presente estatuto ele organiza a situação de deveres, aí você pula os civis e marca como certo, aí você perde uma questão. Tranquilo? Então, tranquilidade, show de bola. Então vem comigo para mais uma questão, acompanha comigo na tela, por favor. Vamos agora para a questão de número 2. Questão 1 errada, questão de número 2 nos diz o seguinte: a Polícia Militar do Estado de Alagoas, ou PEMAL, consiste em uma instituição nacional permanente organizada com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. E agora? E agora, meu aluno? Certo ou errado? Galera, preste atenção. A questão diz que ela é uma instituição nacional, permanente, organizada com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. Quando nós falamos de militar, principalmente quem já foi militar, serviço militar obrigatório, sempre ouviu falar de hierarquia e disciplina. O que é hierarquia? Hierarquia nós podemos dizer que é a disposição de autoridade dentro daquele conjunto. Quem tem precedência sobre quem? Dentro do militarismo, a hierarquia ela existe no grau horizontal e no grau vertical. Dentro dos ciclos, dentro dos postos e graduações que nós vamos ver posteriormente.
existe a precedência, né? Quanto maior o grau hierárquico de determinado militar, maior a sua responsabilidade, maior a sua autoridade. Beleza? Então, hierarquia é essa disposição de autoridade dentro do grupo, dentro da polícia militar, dentro dos grupos dos militares. E a disciplina é a estrita observância dos regulamentos, das leis, dos decretos, daquilo que é inerente ao cargo do policial militar. Tranquilo? A hierarquia, a disposição da autoridade, e a disciplina, a observância estrita daquilo que está disposto, que concerne aos militares. Beleza? Dos deveres, daquilo que ele tem que fazer, daquilo como ele deve se orientar. Tranquilo? Beleza? Então vem comigo. A questão diz que é uma instituição nacional, permanente e organizada com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. Professor, está certo ou errado? Olha só o que é que vai nos dizer o nosso artigo 2º. Está até aqui grifado já. Olha só. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, auxiliar e reserva do Exército, instituição permanente, certinho, baseado na hierarquia, que é a ordenação de autoridade, os diferentes níveis, e a disciplina, que é a observância, o acatamento das leis, o bom andar, né? A boa observação das leis, dos regulamentos, das normas, que vão orientar aí a atividade da Polícia Militar. Subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado, beleza. Professor, a nossa questão está correta ou está errada? Olha só, diz que é uma instituição nacional, quando na realidade a Polícia Militar do Estado de Alagoas ela é uma instituição estadual, ela não é nacional. Não, professor? Não. Permanente, ela é. O Estatuto fala isso, que ela é permanente. Agora, ela não é nacional, ela é estadual. Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza, meu aluno? Então vamos para mais uma questão, questãozinha número 2, questãozinha também está errada. Acompanha no seu material, marca e vamos para mais uma questão. Questão número 3, acompanha comigo, por gentileza. Olha só o que é que nos diz. A Polícia Militar de Alagoas é responsável por realizar as atividades de polícia ostensiva e de apuração das infrações penais contra a ordem social em sua jurisdição, além de exercer com exclusividade as atividades de defesa civil. E aí, meu aluno, certo ou errado? Certo ou errado? A Polícia Militar de Alagoas é responsável por realizar as atividades de polícia ostensiva. O que é o policiamento ostensivo? É o policiamento responsável por se portar ostensivamente, por reprimir, por evitar as transgressões, né? As infrações legais. Beleza? Reprimir os crimes que atentem contra a ordem pública. É a polícia que está na rua, é a polícia que se porta ostensivamente, que dá a cara a tapa, que está na rua, que está onde o cidadão vê e olha que ali tem alguém que tome conta. Beleza? Esse é o policiamento ostensivo, é o policiamento que previne e reprime as ações que visem transtornar a ordem pública. Tranquilo, beleza. Realizadas as atividades de polícia ostensiva, show de bola. Só que a nossa questão ela nos diz o seguinte, acompanha comigo aí. E de apuração das infrações penais contra a ordem social em sua jurisdição, além de exercer com exclusividade as atividades de defesa civil. Galera, preste atenção aqui. Olha o que nos diz o artigo 2º. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército, é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Só que o nosso estatuto fala com exclusividade da apuração das infrações penais contra a ordem social em sua jurisdição e diz também que, além de exercer com exclusividade as atividades de defesa civil. Olha o que nos diz a nossa Constituição. Artigo 144, parágrafo 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva, certo? A preservação da ordem pública, certinho. E aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil. Quando a questão fala que exclusividade às atividades de defesa civil, a nossa questão, ela torna-se errada. Ela torna-se errada. Isso não quer dizer que a Polícia Militar ela não vá atuar juntamente com os órgãos responsáveis pela defesa civil. Não quer dizer isso. Mas que exclusivamente as atividades de defesa civil, ela incumbe aos corpos de bombeiros militares. Tranquilo? Beleza? Show de bola. A nossa questãozinha de número 3, ela também está errada. Certinho? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo na tela, por gentileza. Questão de número 4. Questão de número 4. A Polícia Militar de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército, é uma instituição permanente, organizada com base no princípio da hierarquia e disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Questãozinha redondinha, é o que diz o nosso estatuto, que vai dizer o seguinte: copiou, colou. Polícia Militar de Alagoas, Auxiliar e Reserva do Exército, instituição permanente, organizada com base nos princípios da hierarquia e da disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Texto de lei. Você viu aí que a banca CESP que cobrou essa questão. Texto de lei. Lê o texto de lei. Por vezes, você vai achar, professor, mas tá muito fácil, aqui tem alguma pegadinha. Se você tá ciente, você está certo disso, como diz o teleapresentador, está certo disso. Se você estudou, se você tem certeza, por mais que você ache que seja uma pegadinha, marca. Pode marcar. Copiou, colou. Copiou, colou. Cara, crachá. Questão correta. Beleza? Tranquilo? E aí? Se estiver acelerado, volta ao vídeo. Teve dúvida, volta ao vídeo. Se não teve dúvida, vamos para a próxima questão. Vem comigo, acompanha na tela, por gentileza. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Os integrantes das polícias militares constituem uma categoria especial de servidores públicos. E agora? Questão meio recente, 2017. Os policiais militares, os integrantes da Polícia Militar constituem uma categoria especial de servidores públicos. E agora? Professor, aí tá tendo distinção de servidor, tá dando preferência a um e a outro não, e a Constituição diz que todos são iguais, belelei, que não pode haver distinção, tal. Galera, não procure coisa onde não tem. É o que eu falei. Se você leu o estatuto, se você estudou, e você viu que está lá, não procure nada, não procure inserir nada onde não tem, senão você se ferra. Você toma, que nem diz um professor amigo meu. Você perde a sua questão, você perde o seu concurso. Beleza? O nosso estatuto, presta atenção, o nosso estatuto, ele vai nos dizer o seguinte: os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constitui uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Então, a nossa questão diz o seguinte: os integrantes das polícias militares constituem uma categoria especial de servidores públicos. Cara, crachá. Cara, crachá. Cara, crachá. Cara, crachá. Beleza? Questãozinha correta, texto de lei.
Os integrantes da Polícia Militar de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou do feminino, constituem uma categoria especial. Aqui você pode perceber que não existe a distinção de sexo, se é homem, se é mulher. O texto de lei vai dizer quer do sexo masculino, quer do sexo feminino. Fique ligado porque a banca pode dizer apenas os do sexo masculino, apenas os do sexo feminino. Mas não, o texto legal diz que, independente do sexo, tanto masculino quanto feminino, foi policial militar, foi servidor público militar, ele está dentro de uma categoria especial do servidor público denominado policial militar. Beleza? Tranquilo? Vem comigo para mais uma questão, acompanha na tela por gentileza. Olha o que nos diz. Os alunos dos cursos de formação militar em todos os níveis e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, são considerados militares da ativa. E agora? A gente entra naquela parte da... Nós vimos na primeira questão, que o Estatuto regula, né, a situação, os deveres, as obrigações dos servidores públicos militares. Qual a situação? Se é da ativa, se é da inativa. Nós temos os policiais militares da ativa, que são os que estão em atividade, e os da inatividade, que são aqueles que estão na reserva remunerada e aqueles que estão na reforma, os reformados. Mas nós vamos ver o seguinte, a questão de número 6, como nós vimos, ela nos diz que os alunos dos cursos de formação militar em todos os níveis, os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, são considerados militares da ativa. E agora? Acompanha aqui, ó. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional, foi aquilo que nós já vimos, beleza? Eles são uma espécie de servidores públicos denominados policiais militares. Os policiais militares posicionam-se nas seguintes condições. Os policiais militares na ativa, é o que vai dizer o nosso texto, né? Os policiais militares de carreira. Aí aqui tem esse tópicozinho aqui, ó, que não nos entra, né, agora. Os policiais reformados por doença ou invalidez, o que passarem para a reserva remunerada por ter concluído seu tempo de serviço, permanecerão na inatividade, continuando a perceber remuneração do Estado. Os componentes da reserva remunerada quando convocados e designados para serviço especificado. Isso aqui volta para ativa. Como assim? Preste atenção. Você tem o militar da ativa, que é o que está na atividade. Você tem o da reserva remunerada e você tem o da reforma. Beleza? Reformado por doença ou invalidez. Tranquilo? Se você deu tempo de serviço, reserva remunerada. Mas você pode ser convocado ou designado para algum serviço especificado. Se você está na ativa, você passou para a reserva remunerada, você pode ser convocado. Opa, fui convocado. Fui designado. Ele volta para a ativa. Mas, no entanto, contudo, todavia, você estava na ativa e você foi reformado, você não volta para o serviço ativo. Mas em todas essas fases, na reserva remunerada ou na reforma, você continua percebendo a remuneração do Estado. Tranquilo? Beleza? Olha lá o que nos diz o texto de lei, né? Perdoe-me. Vai nos dizer o seguinte. São policiais militares de carreira, aqueles que, oriundo do meio civil, concluam um curso de formação policial militar em todos os níveis ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço policial militar. Aí são policiais militares temporários, aqueles que, oriundo do meio civil, são matriculados após concurso público para frequentarem curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. A nossa questão diz que os alunos do curso de formação policial militar em todos os níveis e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, ou seja, aqueles que entraram através do concurso público, são considerados militares de ativa. Lembrando que esses frequentadores do curso de formação militar e
Os alunos do curso de adaptação de oficiais, como você vê aqui, ó, são chamados de militares temporários. Beleza? Tranquilo? Então a nossa questão, ela está correta. Questão de número 6, ela está correta. Beleza, galera? Questão correta. Tranquilo? Então, ativa é os que estão na atividade. Beleza? Reserva remunerada. Eles completaram o seu tempo. Pode ser designado, pode ser convocado, aí volta para ativa. Reformou, não volta para ativa. Show de bola? Tranquilo? Pau no burro. E vamos para a próxima questão. Olha o que aqui nos diz a questão de número 7. Os policiais militares de reserva remunerada podem ser convocados e designados para a realização de serviço especificado, continuando, nesse caso, na inatividade. Foi o que eu acabei de falar, né? Está na atividade, para reserva remunerada, e quando eles são convocados e designados para a realização do serviço específico, ele sai da inatividade e volta para o serviço ativo. É meio que lógico. Ele estava inativo e quando ele é convocado, ele é designado para a realização do serviço especificado, ele vai voltar à ativa. Então ele não permanece na inatividade, ele volta para a atividade, que é o que vai nos dizer o nosso estatuto. Olha só. Opa. É isso aqui. Olha só. Preste atenção aqui, galera. Ó. Os componentes de ativa, né? Os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para o serviço especificado. Quando isso acontecer, eles estarão aonde? Eles estarão aqui, ó, na ativa. Eles voltarão para ativa. Aí quando você vê aqui, ó, os policiais reformados por doença, invalidez, ou que passarem para a reserva remunerada por ter concluído seu tempo de serviço, permanecerão na inatividade. Beleza? Reserva remunerada, tempo de serviço e inatividade. Mas, no entanto, se ele for convocado e designado para o serviço especificado, ele volta para o serviço ativo. Questãozinha tranquila, galera. Questãozinha tranquila. Né? Acabamos de falar, acabamos de bater ela aqui. Policial da ativa, reserva remunerada, reforma. Da ativa é o que está em inatividade. Reserva remunerada, bateu o seu tempo de serviço. Reforma, doença ou invalidez. Está na reserva remunerada, pode ser convocado ou designado. Então ele sai de reserva remunerada e ele volta para a atividade. Mas uma vez reformado, não volta para a inatividade. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vem comigo para mais uma questão. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Foi o que nós falou. Questão 7, ela está errada. Questão 7, ela está errada. Porque eles não permanecem na atividade, eles voltam para a ativa. Voltam para o serviço ativo. Beleza? Olha o que é que nos diz aqui a questão número 8. Os policiais militares reformados podem ser convocados e designados para a realização de serviço especificado, passando, nesse caso, a ser considerados policiais na ativa. Galera, é o que eu acabei de falar novamente. Você viu que a CESP, ela... Ativa, mais uma vez, para você massificar no seu entendimento, no seu juízo. Ativa, reserva, reforma. Na ativa, na inatividade. Na reserva remunerada, pode ser convocado e volta para ativa. Uma vez reformado, ele não volta para ativa. E o que a nossa questão nos diz é que os policiais militares reformados podem ser convocados e designados para a realização de serviço especificado, passando para ativo. Não. Reformado, não. Agora, se a questão falasse da reserva remunerada, aí a conversa era outra.
Mas nesse caso aqui, a nossa questão ela está... Eita, meu Jesus do céu. A nossa questão ela está errada. A nossa questãozinha ela está erradíssima. Os reformados não. Lembra lá? Os policiais militares na ativa e os da inatividade. Transferido para a reserva remunerada, permanece percebendo a remuneração do Estado, porém sujeito à prestação de serviço ativo mediante convocação e designação. Reformado quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber remuneração do Estado. Foi para reforma, tendo passado por uma ou duas situações dessas anterior, ele não voltará mais para o serviço ativo. Beleza, galera? Tranquilo? Vem comigo para mais uma questão. Vamos agora para a questão de número 9. Os alunos matriculados nos cursos de formação de policiais militares em todos os níveis são considerados policiais militares na ativa, ao passo que os alunos procedentes do meio civil matriculados nos cursos de adaptação de oficiais são considerados componentes da reserva remunerada, passando a integrar a ativa apenas após a conclusão do curso. Questões grandes, né, em geral, você vai fazendo ela por partes. Fatiou e vai dando checklist, para que nada passe desapercebido aos seus olhos. Olha o que a questão nos diz. Alunos matriculados nos cursos de formação policiais militares, aqui pode ser praça oficial em todos os níveis, são considerados policiais militares na ativa. Beleza? Temporário, mas já ativa. Aos passos dos alunos procedentes do meio civil, matriculados no curso de adaptação de oficiais, são considerados componentes da reserva remunerada. Opa, você chegou aqui, reserva remunerada? Não. Passando a integrar a ativa apenas após a conclusão do curso. Negativo. Já matriculado, ele é considerado policial militar temporário. Aí você vai aqui, ó, os integrantes do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional, né? Foi o que nós vimos, que eles constituem uma categoria especial de servidor público denominado policial militar. Aí são policiais militares de carreira, aqueles oriundos do meio civil, concluam os cursos de formação policial em todos os níveis, ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço policial militar. São policiais militares temporários aqueles que, oriundos do meio civil, são matriculados após o concurso público para frequentar o curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. Aí a nossa questão diz o seguinte, que aquele matriculado nos cursos de adaptação de oficiais são considerados componentes da reserva remunerada. Não. Reserva remunerada são os militares, né, que atingiram lá seu tempo de serviço, limite de idade, eles passam ali a irem para reserva remunerada. Lembrando que, mais uma vez, foi para reserva remunerada, pode ser convocado ou designado e volta para ativo. Foi para reforma, ele não volta mais para o serviço. Volto a dizer, como eu faço essa analogia com a ponte, né? Você está de um lado da ponte, você está no serviço ativo. Você vem para o meio da ponte, você está na reserva remunerada. Podemos assim dizer, você pode ir para a reforma, você pode ir para o serviço ativo, voltar para o serviço ativo. Mas uma vez indo para a reforma, corta-se as cordas dessa ponte e você não volta mais, beleza? Saiu do serviço ativo, foi andando, por reserva remunerada. Isso quando você já não vai direto para a reforma, né, por motivos de doença, motivo de invalidez. Mas estando na reserva remunerada, nessa pontezinha aí, você pode voltar para ativo ou você pode ir para a reforma. Mas uma vez indo para a reforma, cortou-se as cordas dessa ponte, a ponte cai e você não volta mais para o serviço ativo. Então, quando a questão fala que os alunos matriculados no curso de formação policiais, aqueles matriculados no curso de adaptação de oficiais são considerados componentes da reserva remunerada, jamais. Passando a integrar ativas apenas após a conclusão do curso. Também não. Matriculado ele já é considerado policial militar temporário.
Beleza, meu aluno, beleza, minha aluna? Vamos para a nossa última questão da nossa bateria de 10 questões a respeito do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, ou Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Alagoas. Questãozinha de número 10, vem comigo, nossa última questão desse bloco. Acompanha comigo no seu material, acompanha comigo na tela, por gentileza. O policial militar que assumir cargo público eletivo será afastado do serviço ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado, desde que deseje voltar ao serviço ativo, renuncie o cargo público para o qual foi eleito, tenha terminado o mandato de referido cargo e não seja candidato à reeleição e não tenha atingido as idades limites e não esteja sub júdice. Questão grande, né, cara? Meu irmão. E agora? Galera, preste atenção. Pode ser que a banca ela venha dizendo que o policial militar pode acumular cargos, já que a Constituição traz hipótese de acumulação de cargos, magistério, né, técnico, enfim. Nós vamos ver lá no direito constitucional. No entanto, o policial militar é dedicação exclusiva e ele não existe aí essa possibilidade de acumulação de cargos, mesmo que haja uma compatibilidade de horários. Só que aqui é algo específico. Assumir cargo público eletivo. Aqui a gente vê a capacidade eleitoral passiva e ativa, beleza? Elegível, alistável. Ele será afastado do serviço ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado. Será cabo, pode voltar cabo, será sargento, pode voltar sargento. Mas existem as hipóteses, não é a casa da mãe Joana que o cara entra e sai a hora que ele quer. Não é a casa dele, não é a esquina, não é o bar da esquina que ele entra e sai a hora que ele quer, não. Existe as hipóteses em que aquele que foi afastado por razão de assumir cargo público eletivo, ele possa voltar. Nós vamos ver agora, para nós encerrarmos. Beleza? Olha só o que nos diz o nosso estatuto. O policial militar que assumir cargo público eletivo será afastado do serviço ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado, desde que deseje voltar ao serviço ativo, renuncie o cargo público para o qual foi eleito, tenha terminado o mandato referido do cargo e não seja candidato à reeleição. Eu quero essa praga mais nada, eu vou voltar para a minha polícia. Não tenha atingido os limites de idade, né? Nós vamos ver posteriormente. E não esteja subjúdice. O que é subjúdice? Aquele que está com a sua causa na justiça. Beleza, galera? Então, de acordo com o nosso estatuto, a nossa questão ela está correta. Nossa questão ela está correta. Nossa questão, mais uma vez, ela está correta. Opa, vou colocar aqui correto. Beleza? Tranquilo? Meu aluno, minha aluna, muito obrigado por ter estado conosco, por ter estado comigo até esse momento. Eu desejo do fundo do meu coração que você continue na pegada, continue estudando, continue fazendo as questões, que é isso que vai fazer com que o assunto fique fluindo mais facilmente na sua cabecinha. Continue fazendo questões, conte conosco, conte comigo e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Valeu, é nóis, tamo junto.